Conectar aqui o Instagram do Paranauê para começarmos a brincadeira de hoje. Se tiver alguém ao vivo aqui no YouTube, dá um joinha para falar do áudio, no Instagram também, por favor. Antes da gente começar a dar sequência aqui na aula de hoje. Fala, Giovanni, beleza? Giovanni já acompanhando pelo YouTube. Giovanni tá um cara firmeza em todas as aulas, hein, Giovanni? Espero que as aulas estejam contribuindo aí, que o material seja válido para você, que você consiga aplicar no seu dia a dia. Tenho acompanhado aí também sua trajetória, vejo que você está na pegada. Mariano também falou que ia voltar para a aula e voltou. Então, bom, galerinha, antes de a gente começar a aula oficialmente, só para comentar, todas as segundas e quartas, às 20h31, tem essa aula marota, porém com muito conteúdo. Toda semana eu tenho trazido alguns exercícios técnicos para correções, para ajustes técnicos, falando de metodologia, falando como a gente transfere isso para a prática, falando de carreira, que é importante na nossa área pensarmos hoje o professor, o personal, como uma empresa. Então a empresa não pode pensar de forma alguma em só um treino ou só uma hora aula. Isso não é suficiente para sustentar uma empresa. Então ao longo das lives eu tenho discutido algumas coisas e a gente vai discutir ainda mais esses assuntos, como transformar tudo que a gente aprende na faculdade, que eu já garanto que não é o suficiente, pôr isso dentro de uma caixa e entregar isso da melhor forma e transformar isso efetivamente em dinheiro, né? Porque a gente aprende na faculdade a parte técnica, mas não aprende a transformar isso em lucro, não aprende a transformar isso em dinheiro. É um pouco dessa experiência que eu estou trazendo aqui todas as segundas e quartas, além de todos os aspectos técnicos, né? Acredito que para quem está acompanhando aí os conteúdos, vem observando, fica um pouco nítido. Quem está a fim de aprender só não aprende se não quiser mesmo, né? Tem muita coisa. Olha o Giovanni dando feedback maneiro aqui. Conteúdo top, de graça, né? Pois é, Giovanni. Conteúdo de graça. Giovanni, eu sei que você é um cara que trabalha com CrossFit. Para pensar. Hoje o Level 1 tá custando $1.000, bicho. $1.000 vezes 6. Dá R$6.000 um curso. E não é falando nada não, mas o que eu tô passando para vocês na live, tem conteúdo de CrossFit Level 1 e mais coisas. Então o conteúdo é até um pouco mais rico e de graça, né? É aquela coisa do profissional de educação física mesmo querendo deixar sua contribuição. Então acredito que quem está acompanhando aí as lives, aprendendo um pouquinho, a gente está trocando experiências, mas tenho certeza que está afiando o facão quando voltar o atendimento aí, lá para o mês que vem, enfim, não tem como dar uma data ainda, vai colocar em prática e vai se dar muito bem. O conteúdo é valioso sim, não é por nada não é porque eu estou produzindo, mas é importante lembrar que eu não inventei nada, né? Eu só estou pegando tudo que a ciência mostra, o que várias metodologias apontam, absorvendo e mostrando a minha metodologia como é que eu trabalho. E sei que são coisas que dão certo e funcionam, porque estou nesse mercado há 18 anos, já trabalhei vários anos em academia de musculação mesmo, musculação raiz, vários anos, eu digo tipo uma década mesmo. Como personal trainer também mais uns 10 anos corridos aí, como head coach de CrossFit 6 anos. Então nesse período aí, uma pancada de curso que vocês imaginarem aí, tem de curso também que eu fiz na verdade. E a ideia é pegar tudo isso e mostrar de uma forma bem organizada para vocês e contribuir. Eu comentei isso numa live anterior e vou comentar de novo. Eu queria realmente, 10 anos atrás, alguém tivesse disponibilizado esse tipo de conteúdo gratuito. Eu tenho certeza que eu teria evoluído até de uma outra forma. Então galerinha, a gente vai dar... Olha lá o Giovanni comentando aqui, eu comprei o Level 1 antes da pandemia, saiu 5 pau, não é muito barato. Então galera, você imagina, tem o Giovanni aqui que está acompanhando, ele fez o Level 1, que é o curso da certificação da CrossFit, pagou $1.000, saiu R$5.000. E ele pode até comentar se ele quiser, se achar que não. Tem muito conteúdo que eu passo da CrossFit aqui, que aprende no curso e até umas coisas a mais que é da experiência mesmo, de coisas que eu fui agregando ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre... Aí, ó que bonitinho esse gráfico. Como entregar resultados e tornar os treinos motivantes.
Parece simples quando você fala de entregar resultado e o treino motivante, né? A gente sabe que ninguém inventou a roda. Se eu fizer aqui uma programação de treino, você treinador, se organizar um treino aí de um mês e meio, 2 meses, com uma programação bem quadradinha, repetido, uma progressão bem básica, o aluno vai evoluir. Só que qual que é a problemática, né? Existem outras coisas que nós vamos discutir nos próximos pontos que são importantes, que não é só o treino, não é só fazer com que seu aluno cumpra a tarefa do dia, o treino do dia. Tem outros aspectos importantes para que ele consiga os resultados e o treino seja motivante, tá? Tô dando sequência aqui. Quem acompanha as lives também viu eu falar muito disso. Eu desenhei isso aqui com base na experiência, naquela coisa, tudo do que eu aprendi da parte técnica, juntando com o que eu aprendi do dia a dia mesmo, aplicando. Lembrando que nem sempre eu fui só personal, eu trabalhei como coordenador técnico de academia, fui head coach do box, onde via muito essa parte de gestão. Então na prática mesmo, muita coisa funciona, muita coisa aprendi apanhando, e não tenho problema nenhum em dividir isso. Por isso que eu acho que é legal aprender com a experiência dos outros. Quando eu venho aqui e trago uma experiência negativa e entrego, eu estou ganhando tempo para vocês. Estou entregando de mão beijada aqui um conteúdo que vocês não vão precisar cumprir, ou passar pelo mesmo erro, né? É só entender, absorver e colocar em prática para não cometer os mesmos problemas. Então eu desenhei aqui esse quadrado mágico com coisas óbvias, com coisas lógicas, né? Então aqui onde eu tenho o conhecimento, eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque eu já falei na outra aula. Então lembrando que no YouTube tem esse vídeo disponível também, dá pra ver na íntegra explicando cada um, mas para fazer bem sucinto, conhecimento é aquilo que a gente aprende na faculdade, que não é o suficiente. A gente sabe de longe que não é o suficiente. 90% da metodologia que eu uso hoje eu não aprendi na faculdade, tá? Não que não seja de suma importância, porque a base, né, vem da faculdade, mas tudo que a gente utiliza, se a gente não estudar, não se atualizar, fica para trás. O atendimento, que é onde eu acho que os professores pecam muito. Tem muito professor, porque ele é treinador ou responsável técnico ou personal, ele tem até uma postura soberba, assim, né? Acho que é porque ele é professor, ele é o maioral. E na verdade o que o professor precisa entender, isso vai fazer muita diferença, é uma dica fácil que eu vou entregar para vocês e fácil de aplicar, que o treinador, ou personal, ou coordenador técnico da academia, você trabalha com isso, não importa, o estúdio, você está lá para servir o seu aluno. Você lá, a partir do momento que você entende que você vai servir, fica tudo mais fácil. A gente não está lá para ficar por cima da carne seca, a gente está lá para entregar o nosso melhor, entregar a nossa metodologia, o nosso treino, os nossos resultados, tá? Então atendimento, onde a grande maioria peca aqui, eu também tenho discutido isso ao longo das lives. Metodologia, que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, um professor que é formado, tem N cursos e quer trabalhar como personal, atua como personal, não tem sua própria metodologia, só quer copiar e colar o treino do outro. Isso aí é defasado também, e principalmente esse período pós-pandemia, esse tipo de profissional não vai ter espaço no mercado. E claro, juntando tudo isso, seu bom atendimento, com seu conhecimento, sua metodologia, converter isso em vendas, né? Porque embora a gente seja apaixonado por treino, goste do resultado dos alunos, a gente não sobrevive só de satisfação profissional, precisa converter isso em venda e rentabilidade. E aqui, o que tudo isso juntando vai virar o sucesso, que aí a gente vai discutir, até pus um post hoje aí comentando sobre sucesso, o que é para cada um. Então, para falar de como entregar treinos com bons resultados, de forma motivante, para que seus alunos não fiquem de saco cheio e deixe de treinar, ou comece a faltar nos treinamentos, e isso a médio prazo não causa uma boa retenção. A gente vai falar hoje de metodologia. Então eu falei nas outras lives que eu abri um pouco da minha metodologia, mostrar a forma que eu penso. Tava aqui o Giovanni não sei se ele está aqui ainda no YouTube, está acompanhando no YouTube. E ele vai notar aqui na metodologia que eu utilizo, eu tô falando do Giovanni porque ele é level 1, também tem os professores acompanhando que possam ser level 1, vão perceber que eu utilizo um pouco da metodologia do CrossFit, porém não é a única, tá? Porque eu não estudei só CrossFit na minha vida, eu estudei treinamento esportivo desde a época da faculdade, quando eu não era graduado eu já estudava treinamento esportivo. Então o que eu vejo muita gente hoje chamando de treinamento funcional, sempre foi treinamento, colocaram uma etiquetinha para vender bonito, mas sempre existiu, não tem novidade nenhuma, tá? Então na minha metodologia eu uso CrossFit também, uso muitas bases da musculação, do powerlifting, apresentei trabalho em congresso sobre powerlifting, então foi uma modalidade que eu estudei também, a afinco. Então juntando tudo isso daí, eu criei minha metodologia, então vocês vão perceber agora na prática como funciona essa brincadeira.
tá? Voltando lá para nossa página. Também minha metodologia, ela é baseada nessa intersecção. É um nome bonito essa intersecção, né? Você fala assim, nossa, a metodologia do Luiz é baseada numa intersecção. Vocês vão perceber que a intersecção é quando você está juntando algumas coisas. O que eu estou juntando? Valências físicas. Então a gente tem 10 valências físicas, né? Isso o CrossFit explora com excelência, desenvolve com excelência, faz muito bem esse papel. A proposta é muito boa, né? Porque a proposta é essa, mas nem todo boxe aplica da melhor forma possível. Mas a proposta é muito interessante, isso eu levo para mim também, para minha metodologia, de explorar as valências físicas, né? A gente não pode ficar amarrado em desenvolver só resistência de força ou só força. A gente precisa pensar no nosso aluno de uma forma mais ampla, como profissional do movimento mesmo. Funções articulares, aqui é uma sacada maravilhosa para quem trabalha com treinamento. A partir do momento que vocês começarem a entender, se é que vocês não trabalham com isso ainda, e inserir as funções articulares no treinamento, vocês vão perceber que não gasta muito tempo do treino, que é extremamente motivante e que você apresenta resultados rápidos para os alunos. Principalmente quando o seu aluno chega com dor ou tem limitação de movimento. A partir do momento que você domina isso e sabe utilizar as ferramentas, os exercícios no dia a dia, como isso melhora, como isso traz resultados. E claro, padrões de movimento. Aqui eu vou trazer alguns padrões básicos que a gente explora no dia a dia, mas hoje eu vou dar exemplos até de movimentos, como organizar, separar isso na programação de vocês, tá? Então quando eu falei que a minha metodologia é baseada nessa intersecção, é essa intersecção aqui, ó, que bonitinho que fica. Então fica aqui, valências físicas, funções articulares, não se preocupe que eu vou explicar cada uma delas, como funciona, tá? E padrões de movimento. Então quando eu junto tudo isso aqui, eu tenho o centro onde todas se encontram. Aqui eu vou apresentar resultados. Isso é certeza. Isso ninguém me falou, isso... não copiei e colei de lugar nenhum. Isso é baseado porque eu utilizo metodologias que são comprovadamente científicas, né, cientificamente comprovadas e eficientes. Eu apenas organizei isso e montei minha metodologia, que de forma geral considero, sim, trabalho nessa área há muitos anos, diferenciada, não é fácil de sair copiando não. Isso vai resultar em quê? Em treinos dinâmicos e motivantes. Por quê? Quanto mais ferramentas você tem, lembra que eu pus em algumas lives anteriores, não sei exatamente qual, uma caixa de ferramenta e falei que era importante o treinador pensar no que ele aprende como se fossem ferramentas. Então, cada vez que você tem um conhecimento novo, é uma ferramenta nova que você coloca na sua caixa. Tá? Então quando eu falo de valências físicas, é um arsenal de ferramentas. Quando eu falo de padrões de movimentos, um outro arsenal de movimentos. Quando eu falo em funções articulares, é mais um arsenal de movimentos, de padrões, de jeito de pensar. Então quando eu junto tudo isso e crio uma metodologia, vocês vão entender na prática que é impossível você não entregar resultado, que é impossível que o treino não seja de fato seguro e que é impossível os treinos não serem motivantes. Porque quando você domina tudo isso, você não vai ficar mais com aquele treino quadradinho, sabe? 4 séries de não sei tanto e faz tanto... aquela coisa redonda, aquela coisa quadrada que eu não fico fazendo a mesma coisa. Você vai entender e vai compreender que você pode todo treino mudar o estímulo do exercício, o padrão, enfim, mas mantendo uma lógica por trás das cortinas. Onde você quer chegar com aquele treino? O que não pode acontecer, isso eu vejo acontecendo de forma abundante, é treinador que quer mudar treino para fazer cada dia um treino diferente, mas não sabe para onde está indo. Ele faz um treino hoje, bacana, aí outro treino amanhã é diferente, aí outro treino amanhã é diferente, só que, qual que é a problemática? Ele vai fazendo tão diferente que não sabe nem o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Ele não sabe separar e organizar as faixas de treino, não sabe priorizar, essa faixa de treino eu vou trabalhar a essência de força, aqui condicionamento metabólico, aqui potência, aqui mobilidade. É claro que uma metodologia bem organizada, você não vai abrir mão de nenhuma, você vai manipulando todas ao mesmo tempo. Porém, o segredo, o pulo do gato, está em como direcionar isso no treino e qual a carga de cada objetivo você vai colocar para aquele treino. Então uma vez que você domina isso, sabe controlar volume e intensidade, os treinos podem mudar todos os dias, porém seguindo algumas regras básicas para não fugir, né?
Para ser bem coerente, você não pode pensar em trabalhar força, aí hoje você aplica um treino de força, amanhã um metabólico, um outro de potência, outro de resistência de força, então você começa a concorrer. Você precisa saber exatamente para onde você vai. E para saber exatamente para onde você vai, você precisa pensar além de dominar a metodologia, entender muito de treinamento, e isso eu vou compartilhar hoje com vocês aqui, tá? Então, dando sequência aqui na aula, eu fiquei até de comentar aqui. Habilidade, falando em valências físicas, tá? Deixei uma colinha aqui, mas acho que até tá o videozinho em cima, mas não tem problema que eu vou comentar aqui cada uma. Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Então tem muito professor que, por incrível que pareça, não sabe que a gente tem 10 valências físicas, tá? Então se você não sabe, por incrível que pareça, a gente tem 10, vou citar as 10 e como eu penso cada uma. Como eu penso não, como é cada uma, né? Força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Então como funciona isso aqui no treino do dia a dia? É claro que seu aluno terá um objetivo. Claro que você vai organizar o treino do seu aluno de acordo com o objetivo dele. Na minha carteira de alunos eu tenho vários alunos de diversas idades. Tenho alunos com 80 anos, mais de 80 anos, com as necessidades específicas para quem é nessa faixa etária. Tem alunos que têm mais uma visão estética da coisa. Tem alunos para hipertrofia, tem alunos para emagrecimento e tem alunos atletas. Então eu não posso pôr o mesmo treino para todo mundo. Mas existe uma lógica de organização de treino que você vai seguir, que você precisa ter, que é a sua metodologia. E a minha respeita essas valências físicas. É claro que eu penso no resultado do meu aluno, objetivo, entrego esse objetivo para ele, porém eu como profissional do movimento e sabendo a importância de cada uma dessas valências, eu trabalho e desenvolvo todas elas nos meus treinos. É claro, eu não vou desenvolver todos os treinos das 10 valências, alguns treinos até passam por todas, mas não tem como pôr objetivo todos ao mesmo tempo. É claro, cada treino eu vou colocar uma valência predominante e vou manipulando as outras, tá? Então resistência cardiovascular, o treinamento aeróbio, aquele treinamento mais dinâmico, quando você, pensando em ferramentas, tá? Remo, corrida, corda, treinos com frequência cardíaca mais alta. Resistência muscular, resistência de força, resistir com a mesma carga por número de repetições, força. Eu vejo que muitos treinadores falam em força, mas precisa lembrar que tem força perto da máxima, força explosiva, que é a força de potência, né? Resistência de força, que está muito ligado à resistência muscular, tem algumas variações. Quando falar de força, tem que saber exatamente para onde você quer ir também. Eu não posso falar assim, só quero desenvolver força no meu aluno. Tá, nessa fase, qual tipo de força? Para onde você vai com esse treinamento, tá? Flexibilidade, a gente está falando de flexibilidade aqui, de mobilidade muscular, mas muito mais flexibilidade ligada à parte muscular e estrutural mesmo. Potência, existem inúmeros estudos, não sou eu que estou falando, que mostra a eficiência do treinamento de potência para a terceira idade. Por que eu estou falando isso? Porque muitos profissionais ainda têm essa visão. Olha a potência e fala, não vou trabalhar com potência porque potência é para atleta. Atleta trabalha potência, óbvio que trabalha potência, mas treino de potência bem organizado, com o volume correto, bem estruturado para o seu aluno da terceira idade, ele oferece ganhos de força, ganhos de função, assim, extraordinários, sem inventar muita moda, sem pirotecnia, sabe? Às vezes eu vejo muito treinador que quer inventar pirotecnia e não precisa. Velocidade, que é velocidade mesmo, pode ser de reação, velocidade máxima de corrida, coordenação, né? Trabalhar os aspectos cognitivos do seu aluno, agilidade, que a gente trabalha no dia a dia também, no esporte demais, equilíbrio, imagina para o aluno da terceira idade trabalhar equilíbrio. E eu tô falando de equilíbrio de forma séria, não tô falando só de ficar brincando de equilíbrio lá no Bozu, não, que quem treina comigo conhece, sabe que, eu tenho quase todas as restrições possíveis com o Bozu. É coisa da indústria fitness para ganhar dinheiro. Na prática, aquilo lá é enganation. E precisão, que nos treinamentos é a capacidade do seu aluno cansado, seu aluno com uma situação física não favorável, conseguir manter um padrão de movimento, pensando no treino all ball, por exemplo, que tem a marca, você mantém, mas pensa isso para o dia a dia, para transferência no dia a dia. Não vou falar do atleta, porque quando a gente fala de atleta fica muito mais fácil de enxergar. Vou falando da terceira idade, que é mais legal esse tipo de pensamento. Mas esse aluno da terceira idade que ele treina precisão, quando ele está cansado, chegando em casa da rua, carregando as compras deles ou do dia a dia, se ele tem precisão, ele conhece, tem uma noção espacial melhor,
quanto que isso contribui para ele não se machucar, o quanto contribui isso para a saúde dele. Então dá para trabalhar todos esses aspectos, essas valências físicas, sem pirotecnia, sem invencionismo, tá? Então por isso que eu levo as valências físicas para o meu treinamento. Não consigo pensar só em uma maneira de organizar treinos. Aqui no YouTube tudo bem, aqui no Instagram... a Sara comentando, a Sara é minha aluna de personal, comentando que alunos que vão dar risada e ser feliz. Tá vendo aqui a prova real para quem está acompanhando que os alunos treinam e os treinos são motivantes. Dá para apresentar bons resultados sem treinos chatos, tá? E principalmente seguros, sem invencionismo. Então voltando para cá, então pensa que o primeiro braço da minha metodologia é trabalhar e explorar essas valências físicas. Como é que eu faço isso? Pensa nos exercícios. Os exercícios são as ferramentas que eu vou utilizar, juntando com volume, intensidade, descanso e característica para atingir isso, tá? Funções articulares. Aqui é da hora, aqui é o pulo do gato. Isso faz muita diferença no dia a dia, tá? Óbvio que eu ia usar um esqueleto, eu não ia usar um esqueleto normalzinho que todo mundo usa, né? Naquela posição anatômica, tal. Tinha que colocar um esqueleto correndo, né? Afinal, profissionais do movimento precisam enxergar movimento e entender como isso funciona. Por que eu utilizo funções articulares? Quando você entende função articular, você consegue prevenir lesão do seu aluno. Muitas vezes pelo feedback que ele vai te dar de dor, de alguma coisa, você consegue prevenir e ajudar o processo de lesão. É claro que aqui eu estou falando lesãozinha assim, de treino, dor tardia, desconforto. Existem lesões específicas que o médico e o fisioterapeuta, que são os profissionais responsáveis, vão cuidar, vão orientar de forma muito melhor que nós, que a nossa área é movimento. Mexeu, não está doente, deixa com a gente, tá? Então pensa assim, pô, meu aluno está doente, eu vou tratar ele. Não, você pode ajudar a aplicar isso para coisas básicas do dia a dia. Por treino está com desconforto, com uma dorzinha torácica, uma dorzinha na lombar. Você dominando isso aqui, você consegue colocar seu aluno numa situação de treino sem desconforto, ele vai treinar normalmente sem maiores problemas, tá? Por isso que isso aqui é bacana entender. Então não sei se todos têm o domínio disso, se todos conhecem isso, mas pensando de uma forma bem didática, você pode aqui estabilidade e mobilidade. Então como funciona? Todas as vezes que vocês lerem aqui na minha apresentação escrito em preto, é estabilidade. Todas as vezes que vocês lerem escrito em azul, é mobilidade. Ok? Facinho, tranquilo, didático. Então primeiro desenho lá, ó, arco plantar. Então pensa aquela articulação no arco, né? No arco do pé lá, os ossinhos, tal, que a gente mexe. Arco plantar está em preto. O que o arco plantar é? Estabilidade. Então imagina, o seu aluno está treinando em pé, o sujeito, né? Nós somos bípedes, a gente se desloca nessa posição. Meu arco plantar precisa de estabilidade. Acontece na vida do nosso aluno de personal, do nosso aluno do boxe de crossfit, do estudo de funcional, a da musculação não ter arco plantar bem treinado, acontece muito. Por quê? Invariavelmente a gente na vida está de chinelo, está de tênis, está calçado. Isso tira muito o nosso contato, muito a nossa propriocepção e acaba não estimulando. Existem maneiras bem simples de estimular isso. Eles vão entender a importância por que de estimular cada coisa, tá? Então arco plantar, estabilidade, pum. Logo em cima dele, tornozelo, mobilidade. Então embaixo estabilidade, em cima mobilidade, ok? Fácil, tranquilo? Próximo joelhos, estabilidade. Então, ó, note, se vocês vão notar agora acompanhando a aula, que existe uma certa regularidade, né? Então vou ter estabilidade e mobilidade. Estabilidade, o de cima qual que vai ser? Tadã! Mobilidade, quadril. Então joelho, estabilidade, quadril, mobilidade. É claro, para você profissional de educação física, o esqueletinho está correndo aqui, eu coloquei a seta para se situar, mas tenho certeza que nem precisaria dar seta, né? Vocês vão olhar ali quando eu falo o nome da articulação, vocês vão saber exatamente onde é e o que está acontecendo, né? Coloquei para ser bem didático nesse processo, e se porventura você falar, pô, achei legal essa ideia, vou dar um print na tela, vou anotar isso, vou copiar para mim, eu tenho certeza que quando vocês entenderem aqui para que funciona, é muito útil, tá? Então a lombar, eu vou trabalhar estabilidade, torácica, mobilidade. Tem crescido muito, tenho notado muito as pessoas com dores na torácica, sabe? Essa coisa, é só parar para pensar nas funções do dia a dia, né? Torácica, lombar, o que vai refletir em dor nas costas. Muito tempo sentado, postura incorreta, gente que trabalha
né, numa mesa, às vezes o mouse não está à altura correta, fica trabalhando assim e fica o tempo todo sobrecarregando a caixa torácica só fica com dor. Escápulas, instabilidade, então minhas escápulas precisam necessariamente terem mobilidade. E os ombros, né, a articulação glenomeral aqui, mobilidade. Claro que eu estou falando aqui que, por exemplo, o tornozelo é mobilidade. Eu nunca posso trabalhar estabilidade de forma alguma. Isso é uma forma didática de mostrar para vocês a prioridade dessa articulação. A prioridade quer dizer assim, a maioria dos treinos para essa região tem que ser focado nisso. Não quer dizer que eu não possa mudar o estímulo, não possa mudar o exercício. Mas é importante que, vou falar de tornozelo, 80% dos treinos voltados para o tornozelo precisam ser voltados para a mobilidade, não adianta estabilidade. Vocês vão aprender por que é importante entender isso. Vocês perceberam que existe um padrão? Estabilidade, mobilidade, mobilidade. Se seu aluno chega com dor, por exemplo, vou falar no joelho, que é uma coisa normal. Ele não sabe exatamente o que é essa dor no joelho. Pode falar, joguei bola no final de semana, fica dolorido. Só que não é a dor muscular, ele relata mesmo a articulação do joelho. Ou ele fez um treino com um pouco mais de carga, um pouco mais de volume e sentiu o joelho. O que pode ser isso? Na grande maioria dos casos funciona. Joelho dolorido é sempre o problema vem de baixo. Pode estar muito ligado em 80%, 90% dos casos, pouca mobilidade de tornozelo ou falta de estabilidade no arco plantar. Então você imagina, por isso que eu falo que isso é importante ter na metodologia, é importante dominar isso. A mão na roda que você vai entregar para o seu cliente, a mão na roda que você vai entregar para o seu aluno, porque se você dominar isso na parte inicial do seu treino, ao invés de ficar fazendo aquecimento que não tem cabimento nenhum, que não tem para onde correr, você vai trabalhar onde está com o problema. Por isso que eu falo que a relação do aluno no dia a dia, o aluno não é robô. Você tem que chegar, ter o feedback, conversar, entender o que está acontecendo com ele para você dar seguimento no seu treino. Então, pô, meu aluno chegou hoje, eu tinha na minha cabeça a parte inicial do treino dele, né? Que eu sempre trabalho mobilidade, estabilidade de acordo com o que eu vou desenhar na minha programação. Só que, pô, ele chegou relatando que está com dor no joelho e eu não tenho trabalho de mobilidade hoje no tornozelo. Eu substituo e coloco o trabalho de mobilidade de tornozelo. Porque tenho certeza que se eu der um foco na mobilidade de tornozelo e de repente trabalhar até um pouquinho de estabilidade do arco plantar, à medida que o treino for correndo, que ele for aquecendo com outras estratégias também, quando ele começar a treinar, ele não vai sentir dor no joelho. Isso aqui, gente, eu não estou falando que é 100% dos casos. Isso aqui não estou falando que é a fórmula mágica. Mas isso aqui eu estou falando sem medo de errar. Funciona na grande maioria dos casos. Porque a grande maioria dos casos, quando chega aluno relatando para a gente alguma coisa, é desconforto. Não é lesão severa. É claro que existem casos e casos, então vocês precisam filtrar, conhecer a característica do aluno, né? Chega o aluno lá com um tendão rompido, isso não vai fazer milagre, embora possa auxiliar no processo, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, mas não vai cessar o problema, mas vai tratar muito essa problemática. Então eu vou dar um exemplo prático de uma aluna de personal minha que aconteceu recentemente. Ela tá até, se estiver me assistindo, quem acha que pode ser mentira, pergunta aí que ela responde. Ela tem problema no quadril. Então deixa eu voltar para a telinha aqui para explicar, para eu ficar maiorzinho na tela. Então essa minha aluna ela tem problema no quadril, estava doendo o quadril dela e ela falou, pô, agora eu vou começar a fazer personal, eu quero fazer o treino, eu sei como você trabalha, eu sei que em alguns momentos do treino você coloca a parte de intensidade, mas não sei se eu consigo por conta das dores no quadril. Aí eu converso com o aluno, tento entender, eu uso minhas estratégias para ser o mais sucinto e direto possível e percebi que era muito mais desconforto, falta de mobilidade e fraqueza muscular. Então o que eu fazia sempre na parte inicial da aula? Lembra que eu desenhei lá para vocês? Quadril, o que está embaixo do quadril? Joelho. Joelho é o quê? Estabilidade. Então na parte inicial, a parte de aquecimento, sempre trabalhinho focado para a estabilidade do joelho. Isso quer dizer que eu abri a mão das outras coisas? Não, trabalhava mobilidade de quadril. Porém, imagina uma pessoa com dor aguda no quadril. Você vai colocar ela na posição do frog, por exemplo, para quem conhece essa abordagem técnica, e vai ficar forçando a alongar no frog lá 1 minuto, vai ser desconfortável, ela não vai conseguir manter, o exercício. Então não vai ser nem efetivo porque ela está com dor, não vai chegar no máximo de amplitude e vai ser desconfortável, ela vai se queixar de dor. Então eu trabalhava estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, que é o que está embaixo do problema dela. Sempre no início da aula. E durante os treinos, lógico, fortalecendo coxa, a musculatura da coxa, estabilidade do joelho, lembra?
fortalecendo a musculatura do quadril. Claro que dia a dia eu ia verificando isso, né? O grau de dor dava para fazer, mas foi um processo bem tranquilo, assim, bem progressivo. Não precisei dar passo para trás. Algumas vezes, dependendo do seu cliente, você vai precisar dar um passinho para trás. Tipo, ele vai relatar dor, desconforto, você volta um pouquinho, segura, né? Isso eu explico melhor na parte da organização da programação mesmo, né? Mas enfim, então ela foi evoluindo, melhorando estabilidade, melhorando força. Consequentemente, aconteceu o quê? O quadril não dói mais. Então, Luiz não inventou a roda. Luiz não inventou o treinamento esportivo. O Luiz só estuda isso aqui pra caramba e coloca em prática. Não tem preguiça. O que eu vejo que é o erro natural na nossa área é isso. O cara começa a ver o assunto, ele acha que sabe. Não, eu sei. Aí não aplica. Se ele não aplica, seu aluno não tem resultado. Se o aluno não tem resultado, ele não melhora. Se ele não melhora, ele não continua treinando com você. Então isso é básico, tá? Então por isso que eu acho importante dominar a mobilidade e estabilidade. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta no Instagram, pelo YouTube relacionado a isso, pode mandar bala. O Rafael Ramos deu um feedback legal. Ele falou que trabalha com terceira idade e o feedback dele é dia após dia. Isso é legal. Com meus alunos de personal, mesmo sabendo para onde eu vou, eu sempre pego feedback, né? Porque lembra que eu comentei nas aulas, quando eu falo de atendimento, o nosso atendimento está muito ligado a essa excelência, de escutar seu aluno, tentar ser muito pontual na problemática dele. Então todos os dias eu converso com meus alunos. Os alunos acompanham aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pode falar se eu estiver falando alguma coisa errada. Primeira coisa quando eles chegam, como é que você tá, como é que foi do treino, sentiu dor, como você tem se sentido? Eu quero não entender só a parte muscular e estrutural do meu aluno. Eu quero entender aspectos, eu quero entender, e é importante entender os aspectos psicológicos, como é que ele está naquele dia. Sabe? E você vai direcionando o seu treino sem mudar a característica principal dele para atender aquela necessidade. E funciona muito bem. Então isso de funções articulares, galera, eu vejo que é muito comum, por exemplo, no CrossFit trabalhar. Infelizmente não da maneira mais adequada ou da melhor maneira possível, mas eu tenho minhas ressalvas também, que é uma aula em grupo, nem todo professor faz isso porque sabe, só reproduz. Ele viu em algum box que é legal, trabalha mobilidade, ele vai e coloca mobilidade. Mas garanto que a grande maioria não sabe exatamente por que está fazendo. Mas pensa que fazer alguma coisa ligada à mobilidade e estabilidade é melhor do que fazer zero. E para você, personal que trabalha, por exemplo, com seu aluno de musculação, pois sabe que na musculação quantos por cento querem trabalhar para ser bodybuilder? Uma taxa menor, a grande maioria quer emagrecimento, condicionamento físico, uma saúde melhor. E para treinar melhor, tem que treinar sem dor. Se você entender isso aqui, faz toda a diferença. Então lembra que eu falei algumas aulas atrás também? Pô, professor, você vai montar um treinamento? Cria lista. Cria lista de exercícios, membro superior, membro inferior. Vou mostrar uma outra forma hoje aqui que eu penso também que dá para organizar. Core. E eu dei um exemplo aqui na aula correndo. Dando exemplo sem pensar, botei 60 exercícios aqui. Sem máquina. Dá para fazer os 60 exercícios sem material, só com corpo. Agora pensa comigo, funções articulares. Cada articulação dessa aqui, ó, você põe exercícios de mobilidade e estabilidade. Isso eu não estou nem falando de flexibilidade, está muito mais ligado à parte muscular. Mas pensa mobilidade e estabilidade. Então você parar uma lista de exercícios de ombro, mobilidade e estabilidade. Marrenca. Escápulas, mobilidade e estabilidade. Marrenca. Torácica. Marrenca. Então vou colocar aqui, ó, por baixo, dá para sem pensar muito falar mais. 5 de cada. Conta comigo aqui, ó. Eu sei quanto que vai dar, tá? Mas você vai ser didático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou falando de 8 articulações. 8 articulações. Se você tiver com preguiça e não quiser pensar muito, você vai colocar 5 exercícios para cada articulação. Vezes 8 são 40 exercícios de mobilidade e estabilidade. Professor, você tem uma lista desses exercícios aí? Se não tem, começa a fazer. Abre uma pastinha lá no Excel. Mobilidade. Aí põe lá. Tudo que eu pus aqui bonitinho, ombro, escápula, torácica e coloca ombros, mobilidade, coloca os exercícios. Criou a lista do ombro, põe mais uma abinha lá, estabilidade de ombros, mais um exercício. Então dá, galera, dá para fazer um negócio muito bem feito, tanto para o atendimento presencial, quanto para quem está trabalhando no online. Eu sei que esse momento do mercado está mais delicado, muita gente trabalhando com online. Então, para você que está trabalhando com online e não sabe direito, a primeira coisa que você precisa ter em mente além da parte final de vendas, eu vejo que a galera está invertendo o processo. A galera está muito ansiosa para aprender a vender, e é legal, precisa aprender a vender mesmo, a divulgar seu trabalho, só que não está preocupada em entregar o melhor trabalho.
Qual que é a problemática? Você pode até conseguir vender, mas aquele aluno não vai continuar treinando com você, porque você não vai entregar resultado, porque você não está sabendo programar um treino para ele, você não tem organização nenhuma. Imagina uma situação, um problema assim. Chegou o aluno, comprou minha ficha online aqui, eu vou montar para ele. Aí você está conversando com o seu aluno e ele relata esses problemas. Pô, eu tenho dor no joelho, você já não está vendo o aluno, você já não conhece direito o aluno, muitas vezes vem online, você não conhece, por mais que você faça uma anamnese, você entenda o problema dele, você não está visualizando, não sabe o grau de dor, você não sabe a característica no seu aluno, você não sabe se ele é exagerado. Quando eu falo que a gente precisa entender de gente, é para entender todas essas variáveis, porque tem aluno que ele também é manhoso, ele está com dor, mas você sabe que não é tanta dor. E tem aluno que é resistente pra caramba. Se ele fala que ele está com um pouco de dor, é porque ele está com dor pra caramba. Então você já não sabe essas variáveis. E você não domina isso, o cara mal vai fazer seu treino porque ele vai continuar com dor. Então se você entende essas variáveis, tem uma lista lá pro cara falar, pô, João, gostei do treino aqui, pô, mas hoje eu não vou treinar porque eu tô com uma dor torácica. Pô, tá com uma dor torácica? Você já tem uma lista de exercícios lá. O que eu posso fazer para conter ou para contribuir com essa dor torácica dele? Pô, fazer exercício de estabilidade lombar aqui, ó, mobilidade torácica e estabilidade lombar. Prescreve para o seu aluno, tenho certeza que ele vai fazer isso uma, duas vezes, vai diminuir as dores, ele nem vai sentir mais dor naquele dia, porque era só um desconforto, vai treinar e falar, pô, o cara é mágico, eu tava com dor, eu nem ia treinar, ele mandou isso aqui, essa prescrição para mim, eu consegui fazer, tô me sentindo bem, não tô nem sentindo dor. Se for uma coisa mais aguda, não lesão, só desconforto, ele vai fazer um, dois treinos e também vai melhorar. Então é importante que vocês tenham essa organização para entregar excelência. Lembra no processo que eu falei de sucesso? Vendas vem depois. Para chegar na parte de vendas que é final, que é importante, você precisa entender de outras coisas primeiro, dominar outros fatores. É um erro que eu tenho visto muito comum hoje no mercado online. A galera está muito ansiosa para aprender a vender, digo novamente, é legal, mas não está preocupada em entregar o melhor serviço ou a excelência. Bicho, não vai ter retenção. Mês que vem, sabe o que vai acontecer? Esse cara que comprou a planilha com você, vai comprar com outro, e assim vai até ele cair em um que entende os problemas dele e que vai solucionar o problema dele. Então, independente se você vai trabalhar no CrossFit, vai trabalhar na sala de musculação, no funcional, no condomínio, que eu atendo muito condomínio, vai trabalhar no online, isso é uma baita ferramenta. Se você tiver o mínimo de organização, você vai entregar o produto para o seu cliente. Então, estou entregando aqui o material, dá um print na tela lá, já está organizadinho, depois é só pesquisar o nome do exercício, a estabilidade e mobilidade, monta a listinha para vocês. Tá fácil, galera, tá fácil. Então eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para o seu aluno e para o seu resultado. Consequentemente, uma boa venda e depois uma retenção. Porque se você entrega tudo acima do que o seu aluno espera, ele vai continuar treinando com você. Isso é fato. Isso não sou eu que estou inventando também. Dando sequência aqui porque agora o tio vai falar um pouquinho mais para variar. Devia ter pego um pouco de água, mas vamos lá. Padrões de movimento. Aqui é da hora. Aqui é maneiro, aqui é show de bola. Porque, além de entender os padrões, como o nosso corpo se movimenta, é preciso ter olho clínico para saber corrigir esses padrões. E durante as aulas eu estou começando com pontos de correções de movimentos básicos. Por que eu estou falando de movimentos básicos? Adianta nada eu falar de ponto de correção de clean jerk, por exemplo, ou de clean, se o cara não sabe tirar a barra do chão, se ele não tem o básico. Ah, eu quero fazer ponto de correções do ring e muscle up. Bicho, não sabe nem puxar. Não tem nem força de puxar da vertical, de puxar da horizontal. Sabe? Então tem algumas coisas que a gente precisa dominar primeiro para prescrever depois. E isso, de novo, por que eu adapto para a minha metodologia? Porque isso você vai aplicar em qualquer aluno. Essa organização, esse conhecimento, você vai aplicar para qualquer aluno independente do objetivo. O objetivo dele é a maneira que você vai organizar o treino dele, sacou? Mas isso, se você seguir, você vai entregar para qualquer aluno independente do objetivo dele. Empurrar vertical. Então pensa que empurrar vertical, né? Nesse ângulo, todos os movimentos que acontecerem em cima da cabeça. Estou dando 2 exemplos só. Empurrar vertical. Estou pondo lá o shoulder press, empurrar vertical. Um press no chão com ativação de core lá na posição do joelho apoiado. Estou dando 2 exercícios de empurrar vertical. 2. Eu tenho certeza que você pode criar mais uma lista de padrões de movimentos. Vai lá, padrões de movimentos, empurrar vertical. Para ser preguiçoso, para não fazer nada, coloca meia dúzia de exercício lá.
ok? Empurrar vertical, aqui eu estou falando de gesto, estou falando de movimento, não estou falando nem de grupo muscular, mas para quem entende de anatomia um pouquinho aí de biomecânica, já sabe grupo muscular que eu estou falando de empurrar vertical. Na minha organização eu coloco padrão de movimento e grupo muscular, para ficar bem fácil na hora de fazer a programação, a periodização, tá? Antes da sequência, dá só uma olhada no YouTube, que a galera... Ah, tá. Deixa eu só responder aqui o Giovanni, que eu vi que tem uma pergunta. Para responder a pergunta, eu vou voltar para a tela aqui. Vamos lá. Giovanni perguntou aqui, ó. Fazer exercícios de mobilidade e estabilidade no começo das atividades pode interferir na maneira negativa no treino de força? Excelente pergunta, Giovanni. O que a galera pesa a mão e erra a mão? Confunde mobilidade e estabilidade com flexibilidade. Então não estou dizendo que você não pode alongar um pouco o seu aluno lá de forma estática, uma ativaçãozinha, mas se você fizer um trabalho extremamente puxado, voltado para flexibilidade, estou falando 20, 30 minutos de flexibilidade, quando ele for realizar o treino de força, a estabilidade muscular dele estará menor e consequentemente o desempenho será menor, aumentando o risco de lesão. Então sim, mas é importante saber separar, pôr os pontos nos is. Mobilidade e estabilidade vai preparar de forma mais assertiva o seu aluno. Não vai atrapalhar no treino de força, vai contribuir no treino de força, tá? Não confunda com flexibilidade. Então pega a parte inicial da sua aula. Aqui ainda hoje não vou ensinar a montar aula. Estou ensinando todo o pacote. Vocês precisam entender como organizar a metodologia para pegar a metodologia que vocês vão criar e transformar isso em treinamento, tá? Então, mas vou dar um exemplo bem simples assim. Pega 10 minutos na parte inicial e trabalha mobilidade e estabilidade. Voltada por isso que eu te falei. Se seu aluno não tem dor, você vai fazer uma aula geral para o dia, pensa na mobilidade e estabilidade das principais ações musculares daquele dia. Sacou? Então vamos supor, eu sei que você trabalha com crossfit, você vai trabalhar lá um front squat pesado. Pô, põe na parte inicial exercício de estabilidade e mobilidade. Mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho no aquecimento. Na parte inicial, depois no aquecimento, você pode ir pondo uma coisa e emendar na outra. Tenho certeza que na parte de força, isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência, mas para ficar bem claro, o seu desenvolvimento de força vai ser muito melhor, vai ser mais efetivo. Agora imagine uma situação contrária. Eu quero trabalhar flexibilidade, eu quero ficar meia hora fazendo flexibilidade, pensando na parte estrutural, de músculo mesmo. Quando ele vai para a parte de agachamento, do front squat do mesmo exemplo, ele não tem nem mais capacidade neural. Você se desgastou muito na parte preparatória. Consequentemente, a articulação não está tão estável, não vai ter a mesma capacidade de gerar força. Se ele não tem tanta capacidade de gerar força, aumenta sim o risco de lesão. Então é importante saber separar, tá? Não sei se ficou clara a explicação. Se não ficou, pode perguntar aqui de novo que a gente debate mais. Dando sequência aqui. Então quando eu penso em padrões de movimento, estou pensando em 13 padrões de movimento. 13, tá? Eu penso em grupo muscular sim no segundo momento. Eu penso primeiro em movimento. Pensa assim, ó, principalmente para quem trabalha em musculação, eu vou falar isso também bem tranquilo, sem medo de errar, porque eu trabalhei só com musculação vários anos da minha vida. E quem trabalha com musculação muitas vezes tem um pensamento engessado, assim, se eu não pensar só em grupo muscular, eu não tenho resultado. Então o cara gosta de pensar assim, eu treinei peito e tríceps hoje, amanhã eu não posso treinar peito e tríceps. Beleza, tá correto. Eu também não faço isso, dependendo do treino que eu estou aplicando. Só que ele fica preso só o músculo, peito e tríceps. Você pode ver quem trabalha com musculação ou aluno de musculação. Quando você prescreve um exercício, ele fala assim, isso aí pega onde? Precisa entender que a contração muscular é uma consequência. Então quando você vai gerar um potencial de ação, vai mandar o seu axônio, vai mandar mensagem para acontecer, ela acontece através do movimento. Então você precisa entender primeiro de movimento, depois é a contração muscular. Sabe? Imagina para o esporte isso. Não vou nem falar no dia a dia, mas imagina para o esporte. O meu atleta que joga basquete, se tiver que parar para falar, não, vou fazer essa postura aqui, que agora eu vou ter um recrutamento maior do meu bíceps, já era, perdeu o arremesso, já foi. Então pense em movimento, a contração muscular é uma consequência do movimento. Então por isso que eu insisto muito que profissional de educação física precisa e deve entender de movimento. A contração muscular vem depois, que aí faz parte da organização do treino, descanso, perfeito, precisa, mas não é o primordial, tá? O primordial é entender de movimento. Então por isso que eu separo
nesses três padrões de movimentos e depois pense em grupo muscular na hora que eu vou calcular o treino, aí são outras variáveis, tá? Então, primeiro padrão de movimento, empurrar vertical. 2 exemplos, então vai anotando aí. Empurrar horizontal. Então eu estou dando 2 exemplos bem clássicos para comentar o seguinte. Ixi, eu coloquei aqui, mas acho que eu não vou ter a tela, né? Não vou ter, agora sim. Então empurrar horizontal. Eu pus 2 exemplos aqui de propósito. Percebam que eu tenho um aluno no chão, com as escápulas apoiadas, posição de ponte, fazendo empurrar horizontal. Esse exercício está errado? Não. Esse exercício pode ser muito efetivo? Sim. Depende do objetivo e da fase do treino que o seu aluno está. Supino não precisa nem falar, né? Supino é movimento básico, todo mundo deveria fazer em algum momento do treino. Então, não precisa nem falar que não dá nem para discutir. Mas por que eu coloquei os 2 movimentos aqui? O cara que está preocupado em só aumentar a massa muscular ou está pensando só em músculo, ele vai olhar para esse primeiro movimento e falar assim: ah não, esse exercício no chão não pega tanto o peitoral quanto o supino. De fato, se você for verificar o potencial de geração de força no supino para esse movimento no chão, o supino vai ter um recrutamento maior muscular, até porque ele está estável, está apoiado, o objetivo principal é gerar força. No primeiro exercício, o objetivo principal é gerar até uma resistência de força para peitoral, mas principalmente desenvolver consciência de core e controle, de escápula e de quadril. Se meu aluno tem essa consciência no chão de apoiar a escápula, deitar, manter meu glúteo contraído, meu bíceps da coxa, isso mesmo, bíceps da coxa contraído, quando eu transferir ele para o supino, a capacidade de gerar a força dele é maior. Por quê? Ele vai ter essa consciência de manter essa mesma flexão de joelho apoiado, essa contração de glúteo e abdômen e essa ativação de escápula. O que eu vejo de gente na musculação que tem dor no ombro e se machuca fazendo supino é uma grandeza. Muitas vezes você não precisa substituir o exercício, cara pálida. Se seu aluno tem essa dificuldade, essa dor, você pode passar como um educativo, um aquecimento, se for a parte principal do seu treino, fazer força de superior, de empurrar, para ele ter essa consciência. E eu falo isso de aluno, mas tem uma porrada de professor que deita no supino e não sabe executar. Isso eu falo com tranquilidade. Eu falei no começo da live de hoje que eu estudei muito, não sou o rei disso, mas estudo muito, eu gosto do powerlifting. A técnica que a gente aprende, a gente transfere isso para o dia a dia, é diferente, mas tem muita coisa que a gente consegue aplicar com excelência, como por exemplo essa organização. Então eu vejo até hoje em academia aluno fazendo supino com a perna para cima, sem estabilidade. Se o objetivo é no supino, se você está no supino deitado, você tem que partir do princípio que você vai gerar força. E para gerar força você precisa de estabilidade. A estabilidade é a mãe da força. Não existe esse negócio de ficar, vou treinar força e pirotecnia. Não. Ou você está trabalhando propriocepção, ou está trabalhando consciência corporal, ou está trabalhando força. Força é estável. Ponto. Não tenta inventar moda de parafernália em bozu, esquece isso aí. Força é estável. Então, se você quer trabalhar força, se o objetivo for força, você pode colocar esse primeiro exercício, por exemplo, como educativo. Tenho certeza, quando o seu aluno transferir isso para o banco, ele vai saber apoiar as escápulas, ter uma estabilidade maior. Lembra? Estabilidade, escápula. Tá vendo a importância de uma coisa conectando na outra? Vai ter uma estabilidade maior, consequentemente, executar um exercício com maior destreza e melhor eficiência, diminuindo muito o risco de lesão. Então, o segundo padrão de movimento que eu estou falando é empurrar horizontal. Para pensar um pouquinho, vamos pensar mais uma porrada aí, tranquilamente. Puxar vertical. Então, puxar vertical. Lembra, empurrar, agora puxar vertical, vem de cima para baixo. A barra é bem clássica para dar esse exemplo, né? Estou puxando vertical. Mas você pode trabalhar, porque nem todo seu aluno... Às vezes você vai organizar assim e fala, eu quero trabalhar, empurrar vertical com o meu aluno, mas ele não tem força. Adianta prescrever barra para ele? Não. Então é importante você entender o padrão do movimento, entender o grupo muscular e como você vai adaptar isso para a realidade do seu aluno. Se quem trabalhar com ele puxar vertical e não tem uma barra, mas tem um TRX, acomoda ele aqui na flexãozinha de joelho, ele faz distribuindo. Luiz, eu trabalho numa academia que não tem barra, não tem um TRX, mas eu quero trabalhar livre e não quero trabalhar na máquina. Vai lá no Smith, trava lá a barra do Smith. Para alguma coisa o Smith deveria servir na vida, né? Que seja pelo menos para o apoio. Coloca um banquinho lá, ele vai no apoio puxando. Ou um elástico. Então tem várias maneiras, vários exercícios. Sem pensar muito, falei 5, 6 exercícios aqui. De puxada vertical. Então imagina, você que no começo da live já está anotando aí na sua abinha do Excel ou manualmente para depois transferir. Puxar vertical, eu falei 6 exercícios. Lembra que eu falei que são 13 padrões? Se você pensar 10 exercícios para cada, é 130 exercícios. Eu estou falando de exercício livre, não estou nem falando de máquina.
São 130 exercícios para você criar uma porrada de treinamento. Não ser repetitivo, não ser chato, não ser obsoleto. Então basta pensar. Se você tem preguiça de pensar, se você não quer melhorar, depois da quarentena você quer continuar na mesma, não perca seu tempo assistindo minha aula. Não é para você mesmo, de verdade. A minha aula é para quem quer melhorar, quer crescer. Nesse momento já dá para aplicar muita coisa para quem está atendendo online. E depois dessa pandemia, quando voltar na atividade, se colocar numa posição de treinador acima da média. Porque quem é treinador mediano, já era, vai ficar para trás, não vai ter. Ou treinador mediano que quer trabalhar com personal, esquece. Treinador mediano não vai continuar enganando, dando miguezinho. Quem trabalha com personal vai ser muito mais seletivo. O Eduardo aqui comentou, grande Eduardo. Eduardo é um monstro, galera, um baita professor. Está perguntando o processo de progressão. Não sei se ele fez um comentário em cima do que eu falei, mas é isso. Para cada padrão de movimento existe um padrão de progressão, que a gente vai também discutir ao longo das lives. Lembrando que hoje eu estou entregando um pacotão de coisas para vocês terem uma ideia como é a minha metodologia, como é que eu penso, tá? Então eu só queria reforçar isso para quem está acompanhando minhas aulas, minha live, e não quer aplicar, não quer aprender, ou tem preguiça. Não, eu quero fazer um treino e ficar um mês com o mesmo treino. Bicho, isso aqui não é para você. Tá? Então desencana e garanto que você não terá vida longa na nossa área. Vai ser aquele cara que começou a trabalhar nessa área e vai ficar falando assim: educação física não dá dinheiro, personal não é pra mim, vou trabalhar com outra coisa. E vai mesmo que isso não é pra você. Você estudar muito, precisa entender de técnica, precisa entender de gente, precisa ter paciência e precisa, principalmente nesse momento, pensar muito fora da caixinha. O Eduardo comentou aqui. Não, foi só um comentário. Isso mesmo, Edu, estou de acordo. Dando sequência aqui nos nossos paranauês, voltando para cá. Então, outro padrão de movimento, puxar vertical. Puxar horizontal. Então, coloquei até para quem trabalha na musculação um padrão fácil de enxergar a remada no banco. Coloquei aqui na polia com a posição do joelho, mas dá para fazer com elástico, nessa mesma posição. Lembrando que puxar horizontal é abaixo de 90 graus. Então, eu estou aqui para baixo de 90 graus, tudo que eu puxar vai ser puxar horizontal, tá? Vou dar uma sequência, você não ficar me estendendo em cada exercício, é muita coisa. Dominante de joelho bilateral simétrico. Nossa, puta nome gigante, né? Galera, lembra você como treinador? Você para sua organização, você pode colocar isso. Eu sei que tem treinadores que no dia a dia querem ficar falando dominante de joelho bilateral simétrico. Beleza, não tem problema nenhum. Mas vamos combinar que é chato pra caramba, né? Parece que o cara não sabe nada, ele quer mostrar algum conteúdo vazio. Nossa, meu aluno está fazendo um exercício de dominante de joelho bilateral simétrico. É agachamento. Tecnicamente a gente precisa saber, até para entender a característica, mas não precisa ficar falando pro seu aluno, nossa, vamos fazer isso, sabe? É parecer ser inteligente numa coisa que não é. Então, dominante de joelho bilateral simétrico. São os agachamentos, galera. Agachamento, eu coloquei dois exemplos aqui, um front squat e overhead squat, mas malandro, dá para fazer uma lista aí com, sei lá, 20, 30, uma porrada de variações de agachamento bilaterais. Ainda não estou falando nem de exercícios especiais, que se for para levar para uma categoria de exercícios especiais de levantamento de peso, é uma porrada ainda. Então, você precisa como treinador organizar na sua aba lá, dominante de joelho bilateral simétrico, a porrada de exercício, blá, 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 blá. Grupo muscular, membro inferior, fácil de organizar, tá? Dominante de joelho bilateral assimétrico, deixa eu ver se ficou certo aqui, ficou. Assimétrico, então são as passadas. Posição anterior-posterior, porém, com os dois em contato. Ou uma fase aérea muito rápida na passada, os dois em contato sempre. Assimétrico, porque as pernas estão assimétricas. Né? Lembra do joelho simétrico e a passada assimétrica. Joelho bilateral, os dois joelhos trabalhando, tá? Dominante, joelho unilateral. Então, o lateral aqui, para quem não está no crossfit acostumado, é o pistol, o agachamento com uma perna. Percebe que estou apoiado em um joelho. Então, dominante de um joelho, unilateral. Mas para quem trabalha na musculação, dá para prescrever no crossfit também. O step up, aquela fase aérea, posso fazer sem carga ali, só subindo na caixa, posso fazer com carga, posso fazer com uma essência de elástico, enfim. Dá para criar mais uma porrada de exercícios aqui, seguindo esse padrão de movimento. Dominante de quadril bilateral, então são os movimentos que eu gosto bastante de trabalhar. Deadlift, levantamento de terra, né? Stiff, good morning, elevação pélvica vai entrar numa categoria mais intra aqui também, dominante quadril bilateral. Então já dá para criar mais uma lista, uma porrada de exercícios que vocês podem criar e aplicar aí, tá? Dominante quadril unilateral,
Então aqui o stiff no lateral com kettlebell, elevação pélvica com uma perna, tudo que for dominante de quadril unilateral, tá? Então é esse dominante. Estabilidade lombar da parede anterior anti-hiperextensão. A gente tenta nessa parte ver se tem mais alguma pergunta que agora vai... Então Giovanni, não sei se você está acompanhando bonitinho aí, só me dá um ok se eu respondi sua pergunta, tá? Antes de dar continuidade aqui nos Paranauês. Então pensa comigo, estabilidade lombar da parede anterior anti-hiperextensão. De novo, um puta nome grande para lembrar que são as pranchas. Então as variações de prancha que você puder colocar. Aqui eu estou colocando uma prancha que não dá para ver na foto, óbvio que ela está se mexendo, mas ela está estática, tá? Você pode colocar prancha na bola, prancha no TRX. Então perceba que cada padrão de movimento, se você entender para que serve, você vai botar uma porrada de exercício e vai conseguir ter uma eficiência melhor na hora de programar o seu treinamento ou para onde você quer ir. Fica muito mais fácil, muito mais simples, tá? Estabilidade lombar da parede anterior anti-rotação. Então são os movimentos de rotação, galera, que a gente usa no dia a dia. Você fala assim, meu aluno não usa rotação. Usa, ou se usa. Meu aluno não é atleta, ele não precisa de rotação. Se ele é jogador de basquete, ele faz isso. No dia a dia não precisa. Opa, tenho certeza que seu aluno na terceira idade, seu aluno convencional, vai pegar alguma coisa no banco de trás do carro. E tá lá treinando, vai pegar uma coisa. Por que isso acontece? Porque isso é um padrão natural, um padrão normal. A gente se movimenta assim. Alguém te chama, você vira para olhar. Então, padrão anterior. Lembra que eu estou falando de movimento? Começar a entrar em grupo muscular aqui, os benefícios então, transverso, oblíquo, abdômen, quadrado lombar. Tipo, pensando em grupo muscular, a quantidade de coisas que a gente trabalha. Mas se você entende o padrão do movimento, fica muito mais fácil para organizar no segundo momento, pensando em grupo muscular. Padrão de rotação, pode ser com elástico, pode ser na polia, aqui está com PVC, pode ser um exercício legal com a bola, se ficar nessa posição que o rapaz está aqui com PVC, arremessando a bola na parede. Então essa consciência, essa força, vai trabalhar também a estabilidade lombar. Lembra que eu falei lá no começo do treino da minha aula da metodologia? De conhecer essas características, é importante. Quando você conhece, você começa a enxergar os exercícios de outra maneira. Estabilidade lombar da parede anterior anti-flexão lateral. Misericórdia, baita nome desse para falar que são as pranchas laterais, sabe? Porque eu muitas vezes brinco dessa maneira. Porque a galera quer falar um puta nome de um negócio que pode ser mais simples, mas é importante tecnicamente a gente conhecer para saber como vai organizar. E o último padrão de movimento, para quem está acompanhando o 13º, estabilidade lombar da parede posterior. Né? São as pranchas, a posição de ponte invertida. Então eu coloquei aqui uma elevação com a bola, no DRX, pode ser no solo. Tem algumas variações também. Então perceba que eu coloquei para vocês hoje 13... Então antes de voltar para cá, vou voltar para cá. Eu coloquei 13 padrões de movimento. Eu abri a metodologia assim, como eu penso na organização. Não entreguei ainda de mão beijada para vocês como é que faz a programação. Porque eu de fato entendo que programação de treino é um segundo momento. Como é que eu vou fazer programação de treino, entender o objetivo de cada aluno, entregar, se eu não tenho uma metodologia pronta? Se eu não sei como eu estou pensando aquilo. Então a ideia hoje dessa aula é estimularem a vocês pensarem fora da caixa. Então, o Luiz falou isso, não quer dizer que eu sou dono da razão, mas eu tenho certeza que se você prestou atenção em tudo que eu estou falando, vai te dar várias ideias para você desenvolver seu trabalho de uma forma mais satisfatória. Então, lembra que eu falei de tudo que eu penso para minha metodologia de treino, tá? Pensa em padrões de movimento, então pega os padrões de movimento lá, cria cada padrão de movimento, uma porrada de exercícios. Só de movimento, eu comentei, são 13 padrões, se você colocar 10 movimentos para cada, são 130 movimentos. E eu estou falando só de movimento. Se a gente vai trabalhar estabilidade e mobilidade, que é outra coisa que eu uso na minha metodologia, você entendeu como funciona cada uma, a característica da articulação de mobilidade, a característica de estabilidade, abre mais uma pasta separada lá, exercício de mobilidade e estabilidade. Pega articulação por articulação, coloca mais uma porrada. Sabe, lembra que a gente contou juntos, são 8. Se eu colocar 5 para cada, dá 40. 40 para estabilidade, 40 para mobilidade, mais 80 exercícios. Soma com 130, já dá 210. A galera fica se matando e fala assim, não vou passar um treino em casa porque não tem variação de exercício. Não tem variação de exercício, você não sabe variar exercício, você não conhece efetivamente o métier do negócio.
Ficar pensando só em grupo muscular dá nisso, que o cara fala assim, ah, não dá pra fazer supino, não dá pra fazer pulley. Lógico que não dá, você tá em casa, cara pálida, mas se você conhece movimento, você consegue transferir isso pra sua realidade. Você consegue imediatamente, por isso estou falando que as lives são práticas. Você terminou de ouvir essa aula aqui hoje, se você não tiver preguiça, você vai entregar isso para o seu aluno de personal online agora. Amanhã você consegue entregar um treino para ele melhor. Você consegue organizar hoje uma metodologia diferente e entregar para ele amanhã. Daqui a pouco, quando você retomar suas aulas e você botar isso em prática, vocês vão perceber o qual o resultado é diferente. Como você, como treinador, vai se sentir mais motivado, porque vai aplicar uma coisa diferente, vai começar a aplicar coisas mais dinâmicas, e como o seu aluno vai ficar mais satisfeito. Por quê? Você vai começar a organizar treinos diferentes, não repetitivos, com resultados seguros e de uma forma técnica, tá? Então aqui no Instagram até encerrou aqui, por isso que eu falo para vocês, galera, acompanhem pelo YouTube, o Instagram encerrou, hasta luego, sinto muito, né? Acompanhem pelo YouTube porque, além de não ter a problemática de acabar, passar de 1 hora, tem aqui de mão beijada dada todo o conteúdo. Então esse conteúdo é bacana porque eu sei que vocês podem printar, podem anotar e podem começar a colocar isso em prática imediatamente. Ah, Luiz, as academias estão fechadas. Estão. Mas a sua organização, a sua forma de pensar, não. E se você tem aluno online, de planning online, você já consegue pôr isso em prática rapidamente, tá? Para fechar hoje, então eu queria deixar esse pensamento aqui, ó, que corrobora com tudo que eu falei nessa aula. A necessidade é a mãe da inovação. Por que eu deixei que a necessidade é a mãe da inovação? Não foi eu que inventei, não, foi o Platão, tá? Eu coloquei essa fotinho dele porque essa foto é legal, parece que ele está desaforado, assim, ó. A necessidade é a mãe da inovação. Deixa eu ver aqui. Às vezes perde esse negócio, né? Por que eu falei que a necessidade é a mãe da inovação? Eu não, né? O Platão. Por que eu citei o Platão? Porque esse é um momento, galera, de dificuldade para todo mundo. Só que se você não for preguiçoso, se você quiser fazer diferente, se você quiser crescer na carreira, tanto tecnicamente, quanto em questão de reconhecimento, quanto financeiramente, para cada um enxerga o sucesso de uma forma e cada um está numa etapa da vida, ok? Isso não tem problema nenhum, tá? Só se você, mas tenta entender esse momento como de inovação mesmo. Então, para você inovar, você precisa aprender coisas novas. Você não pode passar por esse período e sair igual. Eu bato nessa tecla todo dia. De forma alguma eu quero dizer que pandemia é um negócio legal. Não é. Ninguém suporta isso. Isso não é legal. Se você está falando que, nossa, a pandemia foi muito boa para mim, cara, se trata. Não é. É legal por ter aberto a possibilidade de você pensar diferente. Mas na prática não é legal isso aqui, tá? Mas já que a gente está nesse monte de limão, vou tentar fazer limonada. Então a ideia de trazer essas aulas é contribuir diretamente, entregar de mão beijada para vocês esse conteúdo que eu tenho certeza que é nobre. O Giovanni comentou aqui no começo da aula. Ele fez o Level 1 um pouco antes da pandemia. O Level 1, uma certificação internacional, custa $1.000. R$5.000 ele pagou na época, hoje está 6.000. Então o conteúdo que eu estou trazendo do que ele aprendeu no Level 1 e mais outras coisas, outras metodologias, fora 18 anos de carreira. Estou entregando de mão beijada aqui para vocês. Então só não aprende e não melhora, só não coloca em prática quem não quer, tá? Então aproveita esse momento de forçado, de necessidade, transforma isso em inovação, transforma isso em bons resultados para vocês. Espero de verdade que a aula tenha contribuído, tenha feito vocês pensarem um pouco fora da caixa por hoje e amanhã pensar diferente, assim vai, a gente vai construindo isso no dia a dia. E galera, obrigado mesmo por acompanharem a aula, escutar eu falar durante 1 hora, mas tenho certeza que para quem tá... Juliana Keller, muito obrigado pelo feedback, Juliana. Fico de verdade satisfeito em poder contribuir. Essa é a ideia. E não esqueça que tem as outras aulas no YouTube na íntegra. Então tem aula lá, escuta, 1 hora falando, blá 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 blá. Mas tem muito conteúdo técnico rico que, tipo, se fosse colocar esse valor em certificado aqui, sei lá, tem R$30.000 em certificado aí fora experiência, tá de graça. Tem vários atalhos que eu estou entregando de mão beijada. Então, não tem desculpa para falar assim, não vou melhorar porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Estou entregando negócio grátis. Só aproveitar e pôr em prática. Beleza? Galera, obrigado por hoje. Me estendi novamente, mas é porque de verdade eu gosto muito disso. Eu gosto muito de treinamento. E é um propósito mesmo de trazer essas aulas e tentar fazer o melhor possível.
Obrigado pela participação. Aguardo vocês quarta-feira, às 20h31, aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Olha, eu sempre quis falar isso na vida e não falei. Então, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 20h31, na quarta-feira, nós vamos falar sobre pontos de correções de agachamento. Aí eu tenho certeza que uma porrada de professor que só prescreve coisa errada fala assim: não vou assistir porque eu já sei. Não sabe. Tô te falando hoje, segunda-feira, que você não sabe. Eu vou falar do padrão básico, vou falar do front, do back squat e como organizar isso fácil. Vocês vão se dar conta que vocês estão prescrevendo e organizando errado. Tenho certeza absoluta. Não é soberba não, é só pôr em prática a parte técnica que eu aprendi. Eu não inventei nada. Eu só não tenho preguiça de colocar em prática mesmo, tá bom? Aguardo vocês, galera. Foi um prazer inenarrável para vocês estarem em minha companhia. Hasta!